Oi gente, bem-vindos ao primeiro vídeo do canal. Antes de começar com o vídeo, eu só gostaria de dizer que esse canal está surgindo como parceria entre estudantes do ensino médio para ajudar outros estudantes do ensino médio. Eu e minhas amigas, a gente se reuniu, cada um escolheu uma matéria com quem tem mais afinidade e a gente vai fazer alguns vídeos, alguns resumos sobre assuntos que caem bastante no Enem para ajudar outros estudantes do ensino médio, justamente porque tem muita gente se sentindo desmotivada e tendo muita dificuldade para estudar durante esse período da quarentena. Eu espero que vocês gostem, se inscrevam, deixem um like e vamos ao resumo. Então vamos lá. O primeiro vídeo vai ser sobre vanguardas europeias. Vanguardas europeias é um assunto muito recorrente no Enem. Se todo ano cai sempre uma questão ou duas, então é importante dominar esse assunto. Eu vou falar das vanguardas europeias, abordando tanto na temática da artes como na literatura, porque no Brasil as vanguardas europeias vão acabar influenciando tanto a artes quanto a literatura. Então, vamos lá. Contexto histórico das vanguardas europeias. As vanguardas europeias elas vão surgir no momento em que a Europa tinha acabado de passar pela Revolução Industrial e também estava rolando a Primeira Guerra Mundial. Então, tinha acontecido muitas mudanças nas cidades devido à grande tecnologia que surgiu junto com a Primeira Revolução Industrial. Então, a vida das pessoas tinha melhorado bastante. E esse período de prosperidade que surgiram tiveram várias invenções, vários avanços tecnológicos, é chamado Belle Époque, que foi esse período que a Europa estava se industrializando, estava ocorrendo todas essas mudanças na população. E as pessoas, elas pararam de ter interesse nas artes clássicas, porque elas não entendiam porque as artes continuavam a mesma coisa de sempre, sendo que o mundo afora estava mudando, estava tudo se industrializando, estavam criando máquinas que deixavam a população fascinada, e a população não acabou perdendo esse interesse pelas artes justamente por isso, porque a arte representava algo que não era mais a realidade das pessoas. Então as vanguardas europeias são movimentos que outras áreas estavam evoluindo graças à Revolução Industrial, e os artistas queriam que as artes sofressem também esse avanço, tivessem esse avanço para fascinar a população também. Eles queriam que a população fosse também fascinada. Então vamos lá. A primeira vanguarda europeia a surgir vai ser o expressionismo. Na artes, quais são as contribuições do expressionismo? Que foi que ele mudou. Então, o expressionismo ele vai, em suas pinturas, representar figuras deformadas. Além disso, ele vai ter uma grande presença de contraste. E além disso, os quadros são feitos com pinceladas grossas. E além disso, a maior característica do expressionismo é a subjetividade. Então, quando falarem em expressionismo, a primeira palavra que você tem que lembrar é subjetividade, porque basicamente é isso. Isso que os artistas defendiam. Então, os quadros são feitos com base na percepção do artista sobre as coisas. Então, como assim? Por exemplo, nós temos o quadro de Edvard Munch, que é muito conhecido aqui, O Grito. E nesse quadro, o artista representou o que para ele seria um grito. Então, na percepção dele, um grito seria isso. Se você me pedisse para representar um grito, eu provavelmente representaria de uma forma. Se eu pedisse para você representar um grito, você representaria de outra forma. Então, a palavra-chave do expressionismo é justamente isso, essa subjetividade. Um grande nome do expressionismo europeu vai ser Edvard Munch. Já aqui no Brasil, os artistas que foram influenciados pelo expressionismo vão ser Anita Mafaldi e Cândido Portinari. Já na literatura, lembrando que tudo que aconteceu das vanguardas europeias vão influenciar o Brasil também na literatura. O expressionismo, a maior contribuição dele ele vai ter também na literatura essa grande presença da subjetividade. Os poemas vão retratar da percepção do autor sobre algo. Então essa é a característica do expressionismo, a percepção do artista é levada em consideração. Então, a próxima vanguarda europeia foi o fauvismo. Quais foram as características fauvistas? O fauvismo ele basicamente utilizava cores fortes e as cores não eram misturadas. Você acha meio que estranho, porque, por exemplo, você vai representar a natureza, você espera o quê? Que tenha uma presença grande de verde, porque você está representando uma floresta. Não. O fauvismo ele vai utilizar uma cor diferente da verde para representar a natureza. Por exemplo, ele vai usar vermelho. Você acha estranho quando você olha uma pintura fauvista o fato de uma natureza representada de uma cor vermelha do que outra. E também não existe mistura das cores. As cores são puras e são extremamente fortes. O fauvismo ele não vai influenciar a literatura, porque basicamente o fauvismo foi um movimento basicamente nas pinturas, um movimento artístico, porque justamente a característica fauvista vai ser essa cor forte. Então não tem como representar isso na literatura. O grande nome do fauvismo na Europa vai ser Henri Matisse. Já aqui no Brasil, nós teremos vários artistas fauvistas que o fauvismo inicialmente não vai ser muito aderido nesse primeiro momento em que vai ocorrer a Semana de Artes de 1922. Vai ser muito aderido pelos artistas. E aí a gente vai chegar nessa Semana de Artes Modernas. Eu ainda vou falar sobre isso. Que vai inaugurar o modernismo no Brasil. Mas nós tivemos grandes artistas fauvistas, que foram
Mário Navarro da Costa e Nimar José de Paula. E além disso, nós tivemos Arthur Timóteo da Costa. A próxima vanguarda que nós temos é o cubismo. O que foi o cubismo? O cubismo é basicamente você representar figuras utilizando figuras geométricas. Então, existe uma deformação das figuras? Não. As figuras não são deformadas, você vai apenas representar as figuras de uma forma geométrica. Um grande nome do cubismo na arte vai ser Pablo Picasso. Bom, já no Brasil teremos Tarsila do Amaral, Anita Malfatti e teremos também Emiliano de Cavalcante. Já as contribuições do cubismo para a literatura vão ser o uso da multifacetação. O que seria o cubismo? Ele tinha isso de multifacetação tanto nas pinturas e isso vai ser muito utilizado na literatura. Multifacetação é o seguinte: o personagem está com o corpo voltado para frente e seu rosto eu consigo ver à frente e consigo ver também como se eu estivesse vendo de lado. Então, isso é a multifacetação. Eu consigo ver várias perspectivas de uma mesma figura. E aí, isso que vai acontecer na literatura vai ser a grande contribuição do cubismo. Na literatura vai ter muito uso da multifacetação. Então, como seria a multifacetação na literatura? Por exemplo, representar uma cena, só que eu vou representar diferentes pontos de vista dessa cena. Um exemplo de um poema desse é a Corrida de Cavalos. Você consegue ver diferentes pontos de vista de diferentes pessoas que estão assistindo essa corrida de cavalos. Então tem essa multifacetação. E aí nós temos o dadaísmo. O dadaísmo vai ser o mais radical de todos, porque ele trouxe um grande questionamento do que era arte e o que não era arte. Porque os dadaístas, eles utilizavam uma técnica chamada ready-made, que seria o seguinte: você pegava qualquer objeto, por exemplo, essa xícara. Pega essa xícara. E davam um novo significado a esse objeto. Então, eles mudavam o significado desse objeto, davam um novo significado a ele. E muitas pessoas ficavam criticando, dizendo isso não é arte. Então, foi o que causou um grande, digamos assim, rebuliço. Grande nome do dadaísmo, nós temos Marcel Duchamp, lá na Europa, nas vanguardas europeias. Já que no Brasil, grandes artistas dadaístas, nós tivemos Flávio de Carvalho e Ismael Neyri. Eu não sei se é Neyri ou Neyri que fala. Bom, já na literatura, as contribuições do dadaísmo foram o seguinte: vários poetas, eles pegavam poemas que já existiam e eles faziam mudanças nesses poemas, eles mudavam o significado desses poemas, utilizando essa técnica de ready-made, que foi a grande característica dadaísta. Bom, a próxima vanguarda europeia que nós temos vai ser o surrealismo. O surrealismo, ele surge em contraste ao dadaísmo, porque, como eu já disse, muitas pessoas não acreditaram que o que os dadaístas estavam fazendo de fato era arte. Porque eles pegavam um objeto qualquer e mudavam o significado daquele objeto. Então, teve muita gente que criticou. E o surrealismo, as características surrealistas vão ser basicamente nas pinturas, nos quadros, na literatura também, vai ser basicamente representar algo que esteja presente no inconsciente humano. Então, eles vão representar a loucura, eles vão representar esse inconsciente humano, os sonhos, delírio. Então, um quadro que esteja representando algo relacionado à loucura, algo relacionado à loucura, vai ser surrealista, tanto nas pinturas e na literatura, vão ser basicamente essas mesmas características. Artistas europeus já tivemos Frida Kahlo, René Magritte, Salvador Dalí. Grandes artistas surrealistas que nós tivemos, os brasileiros, nós tivemos Tarsila do Amaral, Cícero Dias, eu acho que é Neyri que pronuncia. E a última vanguarda europeia que eu vou falar hoje, que eu vou falar nesse vídeo, é o futurismo. Então, os futuristas, todas as pinturas que representem alguma inovação, são pinturas futuristas e são pinturas que normalmente elas dão uma ideia de movimento. E essa vanguarda europeia é aquela que mais vai exaltar as novas tecnologias. Então, sempre vai ter uma inovação presente num quadro futurista. Na literatura, o futurismo vai justamente retratar isso, vai ser sempre sobre alguma inovação, os poemas vão ser sobre inovações, e a grande característica do futurismo que trouxe a literatura vão ser os versos livres. Porque lembrando que até então, no Brasil, eu tinha o parnasianismo. O parnasianismo estava mandando o Brasil por 40 anos. E o parnasianismo era aquela escola literária que era obcecada pela perfeição. Os versos tinham que ter o tamanho certinho, rimas ricas. Eles eram obcecados pela perfeição. O que importava era a perfeição. E essa vai ser a grande diferença, porque os futuristas, eles pregam os versos livres. Então eu não preciso ter decassílabos, eu não preciso ter isso tudo certinho para formar um verso. Não. Os futuristas pegam esses versos livres, vai ser a grande contribuição. Na arte nós teremos esses artistas futuristas aqui, isso são os europeus, e no Brasil a gente vai ter a Anita Malfatti. E outros artistas também, mas eu tô lembrando que eu tô falando dos principais. Inclusive o futurismo vai influenciar muito na literatura, nessa presença de versos livres, que vai ser utilizado bastante por Oswald de Andrade. Lembrando que no Brasil
essas vanguardas europeias não vão influenciar apenas a maneira de fazer arte. Eles vão influenciar tudo, a maneira de fazer música, literatura. E essa influência, a gente vai conseguir ver que os artistas brasileiros estão querendo mudar a maneira de fazer arte brasileira, estão querendo acabar com o parnasianismo, porque já estava há 40 anos o parnasianismo, eles queriam que a arte tivesse um novo significado. A gente vai ver isso na Semana de Arte Moderna de 1922. E é nessa Semana de Arte Moderna que esses artistas vão expor todas essas suas obras com essas influências das vanguardas europeias. E então, alguns artistas conservadores vão chamar esses artistas de doidos. Foi uma semana que causou bastante rebuliço na sociedade brasileira, digamos assim. Eles mudaram totalmente o conceito do que seria arte. E é nesse momento que começa o modernismo. Só que aí depois eu vou fazer um vídeo explicando direitinho o modernismo, explicando as fases do modernismo, tudo certinho. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, deixem um like, se inscrevam no canal para continuar recebendo esses resumos que nós iremos continuar fazendo.